Olá! A Câmara dos Deputados aprovou a proposta que prevê atendimento prioritário a mães e pais atípicos na rede do Sistema Único de Saúde, o SUS. O texto inclui o atendimento psicossocial. Esses pais são aqueles com filhos com doenças raras ou deficiências que exijam cuidados especiais. O texto agora será analisado pelo Senado. Para conversar sobre o projeto, eu recebo aqui a deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia. Olá, deputada. O lema, muitas vezes, é cuidar de quem cuida, não é isso? Durante essas discussões que levaram a essa aprovação? Sem dúvida, para primeiro cumprimentá-los, mais uma vez é um prazer muito grande estar aqui com vocês e dizer que realmente, inclusive, a proposta inicial era a criação desse programa extensivo de um programa que já existe, uma alteração. E realmente, o cuidado para quem cuida. Por que não dar prioridade a esses pais? Quando a gente começa, sopesa na balança a vida desses cuidadores, vamos colocar assim, para uma vida de pais e mães que não precisam despender de todo esse tempo, de toda essa especificidade no cuidado, na tratativa com seu filho. Isso demanda muito tempo, isso demanda diligência, isso demanda conhecimento, porque eu não sei se você já teve oportunidade, quando a gente para conversar com pais e mães atípicos, eles dão uma aula para nós de conhecimento dentro da vida e da historicidade, da peculiaridade daquela criança. Então, esses pais e mães, eles precisam, primeiro, desse acolhimento psicossocial prioritário. Eles precisam ser cuidados. Eles precisam ter um embasamento psicossocial para que eles busquem força, inclusive, muitas das vezes, até uma força interior, para estarem diante de um desafio tão grande. Porque é um desafio que demanda muita atenção deles, demanda muito amor, demanda com que o emocional e o psíquico destas pessoas estejam em amplo funcionamento, 100%, para que eles possam cuidar. Então, por que não cuidar de quem cuida? Então, eu acho que quando a gente aprova um projeto desse na casa, eu tenho essa visão, é a gente estar dando dignidade e voz e vez a pessoas que, por vezes, estão invisíveis dentro do contexto social. Quando você traça a malha social brasileira, você vai observar que há muitos públicos em total invisibilidade. E a vida, a trajetória, a dor desses pais, por vezes, é muito invisível. O atendimento psicossocial é o principal, mas há outros tipos de atendimentos também, deputada? Quais os cuidados que o projeto prevê? Na verdade, ele prevê como prioritário o atendimento psicossocial. O que traz de diferente aí é que em toda a rede de SUS e afins, de repente, você tem, por exemplo, lá na ponta, nos municípios, nós temos os CRAS, Centro de Referência e Atendimento Social, alguns são de atendimento e acolhimento. Então, geralmente nos municípios, esses atendimentos demoram. Tem atendimentos que demoram. Você atende hoje um paciente com um assistente social ou com um psicólogo e o retorno dele é demorado. Então, quando você traz essa prioridade, você está abrindo a porta não só do SUS, mas de todo o contexto da rede de proteção à mulher, da rede de proteção à criança e adolescente. Até em alguns municípios existem redes de proteção às famílias. Então, você começa a dar uma consciência e uma amplitude maior. Por quê? Tudo isso está inserido dentro da política de cuidados, porque nacionalmente, recentemente, foi instaurada a política de cuidados no Brasil. E aí, quando você
dá essa amplitude, você abre todo esse contexto de prioridade, essas pessoas começam a ser atendidas, não só no caso de mães e pais atípicos que seus filhos são autistas, mas existem crianças com deficiências que dependem exclusivamente dos pais. E aí eu posso inserir dentro desse contexto também as mães com crianças vítimas do Zika vírus, crianças com microcefalia. Então você vai vendo que toda essa população de pais e mães precisam desses cuidados. Pense em um pai desse ou uma mãe precise agendar aí um atendimento médico. Por vezes pode ser para ela. Que alguém fique com a criança. Pois é. E como é que ela vai fazer? Se ela não tiver prioridade, imagine ela ter que sair. Então é mais a priorização. A priorização. E o contexto, eu acredito, que é nem só para ele, para o pai e para a mãe, como também para aquele que cuida. Suponhamos... Cuidador. O cuidador. Ele precisa ter prioridade, porque o tempo que ele não está cuidando daquela pessoa, ele não tem muito tempo para cuidar de si próprio e ele precisa regressar de imediato para o contexto do seu trabalho, porque é, inclusive, um trabalho que demanda dele muita atenção, muito tempo. E a gente tem que ser realista. Você sabe que na ponta, nos municípios, por vezes a população chega pela madrugada, por exemplo, para marcar uma consulta médica. Como é que um cuidador, um pai, uma pessoa dessa consegue fazer isso? Me explica. Pois é. Deputada, originalmente a proposta previa a criação do Programa de Atenção e Orientação às Mães Atípicas com Filhos com Deficiência. O nome era Cuidando de Quem Cuida. O que foi modificado à medida que a relatora, enfim, ofereceu um substitutivo? Na verdade, ela oferece o substitutivo enquanto ela estende esse cuidado e ela também inseriu a questão dos cordões de identificação no próprio projeto. Que eu queria que a senhora explicasse o que é também. Ela estendeu aí a... Que tem a ver com autismo, Tem né? a ver com autismo e não só. Os cordões, existem vários tipos de cordões de identificação. Então, ela trouxe isso inserido dentro do projeto para que fosse contextualizasse e ficasse bem claro a utilização de cada um. Qual é o objetivo, qual é o público identificado, para o que serve aquilo, porque não adianta você ver alguém com um cordãozinho lá, colorido, cheio de lacinhos, você não sabe o que significa. Então, vai mudar alguma coisa na consciência de quem está no entorno daquela criança? Não vai. Então, ela traz isso de uma forma muito campanhas sensível, de conscientização ela traz isso de uma da forma população muito em geral para saber o que é cada cordão? Para que a população possa entender e identificar. Porque tudo para nós é assim. A grande dificuldade que as pessoas têm de, por exemplo, reconhecer os tipos de violência. Aí você vem com a Lei Maria da Penha, que faz o quê? Ela define e conceitua os tipos de violência, então fica mais fácil o trabalho para você conscientizar. A mesma coisa em relação aos cordões, ela traz isso de uma forma bem clara para que possa então ser regulamentado pelos entes e afins para que a população possa reconhecer e assim auxiliar, né? Quando a gente vê lá alguém com aquele cordãozinho com lacinho, a gente saber o que ele identifica, porque às vezes é comum, você pega avião, como eu sempre pego, aí você vê às vezes uma criança fazendo muito barulho, ela não está identificada, e às vezes você observa, tem pessoas que ficam super irritadas, e se deixar, ou se ela não tiver um autocontrole, ela até perde ali o bom senso, mas aquela criança estando identificada e todos reconhecerem que aquela criança é uma criança autista ou que aquela criança tem um outro tipo de doença rara ou de uma deficiência que causa aquele tipo de comportamento. Então, isso vai gerar em nós, pelo menos, um mínimo de compaixão e compreensão, né? E aí fica muito mais fácil, ou o fardo desses pais
ficam mais leves, porque está ali, a dor é constante, o trabalho é constante e nós precisamos contribuir enquanto sociedade de alguma forma, é o mínimo. Deputada, o projeto traz alguma coisa que diga respeito à redução do tempo de trabalho dessas mães e pais de pessoas atípicas? O projeto propriamente dito, não. Agora, a própria política de cuidados, como eu falei anteriormente, a Política Nacional de Cuidados já traz algumas questões dentro dessa nuance para que a gente comece a se debruçar e começar a lutar dentro dessa temática. O Brasil... Por enquanto, nada objetivo. Ainda precisa aprender muito a cuidar de quem cuida. E é por isso até que a criação dessa política de cuidados em vários aspectos, aí você passeia na política pública para mulheres, na política pública para crianças e adolescentes, para pessoas com deficiências, para os idosos, que se a gente for falar aqui é outro grupo extremamente vulnerável que precisa de muita atenção e cuidado. O Brasil está envelhecendo e rápido e a gente ainda não atentou para isso. Então, isso é uma discussão, é uma realidade que a gente não vai poder demorar a discutir. A gente precisa preparar as famílias, a sociedade, para lidar com essas diferenças e com o cuidado de forma consciente. Mas eu acredito que a gente ainda tem um espaço de tempo aí, de muita luta para conquistar. Então, vamos continuar falando sobre isso em outras vezes. Nosso Sem tempo dúvida. chegou ao fim. Muito obrigada, deputada. Eu é que agradeço, agradeço muito a participação e estou sempre à disposição. Ótimo. Eu conversei com a deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, sobre o projeto que prevê atendimento prioritário a mães e pais atípicos na rede do Sistema Único de Saúde, o SUS. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever ou compartilhar esta edição do Palavra Aberta, que ela fica no YouTube da Câmara. Até a próxima.